Fala galera, estamos mais uma vez aqui para a gente continuar falando sobre as aulas de atomística, né? A gente continuar entendendo um pouco o átomo, a estrutura do átomo, como que a gente tem essa forma como o átomo é representado. Já falamos dos íons, falamos das partículas que formam esses átomos. E hoje, nesse momento, a gente vai falar especificamente sobre as relações que estão relacionadas aos átomos. Como assim relações entre átomos? A gente percebe o seguinte: os átomos, eles têm várias partículas que formam, como por exemplo, prótons, elétrons e nêutrons. Tem números que identificam esses átomos, o número atômico, o número de massa, e pode acontecer da gente ter alguns átomos diferentes com alguns valores iguais. Ou seja, número de massa, ou número atômico, ou algum número de partículas especificamente. E aí a gente cria algumas relações atômicas. Essas relações recebem nomes, e a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma delas aí, tá legal? A primeira que eu coloquei aqui são os chamados isótopos. Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons. São átomos que têm o mesmo número atômico. E aí a gente tem que entender o seguinte, voltar e perceber que no outro momento eu falei para vocês que o número atômico ele indica a quantidade de prótons, por isso que os isótopos têm quantidade de prótons e números atômicos iguais, mas ele também é dito que a identidade do elemento, ele identifica o elemento. E aí a gente pensa o seguinte, se eu tenho átomos com números atômicos iguais, é porque esses átomos são átomos de um mesmo elemento químico. Então, eu tenho para elementos químicos mais de um tipo de átomo. É isso que acontece. Quando, por exemplo, eu me refiro a um certo elemento químico, ele na natureza é representado por átomos diferentes. Todos esses átomos com a mesma quantidade de prótons. Todos esses átomos com o mesmo número atômico. O que vai variar para esses átomos é a massa. Cada átomo, cada isótopo desses elementos, eles têm uma massa diferente. E aí, quando a gente vem aqui para a teoria, a gente percebe que quando a gente vai, por exemplo, à tabela e vê a massa do elemento, o que a gente tem ali, na verdade, é uma média ponderada que é feita a partir de um cálculo entre as quantidades que eu tenho desses átomos, no caso, a porcentagem desses átomos dentro da natureza, e as suas massas específicas, a massa de cada um desses átomos. A partir dessa média, eu tenho condições de chegar à massa que é utilizada. Então, para cada elemento, eu tenho mais de um isótopo. Isso é, eu tenho mais de um tipo de átomo. Como, por exemplo, eu coloquei aqui para o hidrogênio. O hidrogênio ele tem 3 isótopos diferentes, que inclusive recebem nomes: o prótio, o deutério e o trítio. Reparem, quando eu represento esses 3 átomos, eu tenho o mesmo número atômico, são isótopos, a quantidade de prótons é igual, porém a massa de cada um deles é diferente. Então, quando eu estiver me referindo a isótopos, a átomos isótopos, eu estou me referindo a átomos que têm a mesma quantidade de prótons. São átomos de um mesmo elemento químico que possuem o mesmo número atômico. Beleza? E aí eu tenho as outras 2 formas de relação aqui. Eu tenho os isóbaros, que seriam átomos diferentes com a mesma massa. E aí aqui nesse caso não vai acontecer de eu ter átomos de um mesmo elemento. São átomos diferentes, de elementos diferentes, porém que possuem a mesma massa, como acontece aqui com o carbono. O carbono tem número atômico 12 e número de massa 14. O nitrogênio tem número atômico 7 e massa 14. Reparem que os 2 átomos são átomos de elementos diferentes, porém eles possuem a mesma massa. Como esses átomos têm a mesma massa, nós dizemos que são isóbaros. É um par de isóbaros, átomos com a mesma massa atômica. Beleza? Pode acontecer também dos átomos terem o mesmo número de nêutrons, a mesma quantidade de nêutrons. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o nêutron não vem representado junto do símbolo do átomo. Vem simplesmente o número de massa e o seu número atômico. Porém, a gente tem condições de saber qual é essa quantidade. Por exemplo, hidrogênio, aqui no caso é até o trítio, um dos átomos de hidrogênio. Ele tem número de massa 3 e o número atômico 1. Reparem o seguinte, para eu chegar à quantidade de nêutrons que ele tem, o que basta eu fazer? Número de massa menos número atômico. 3 menos 1, 2. Então, esse átomo tem 2 nêutrons.
Aqui eu tenho um átomo de hélio. Reparem que no átomo de hélio eu tenho 4 como número de massa e 2 como seu número atômico. Beleza. Como que eu faço para chegar à quantidade de nêutrons? Faço o número de massa menos número atômico. 4 menos 2, 2. Trítio, 2 nêutrons. Hélio, 2 nêutrons. Esses dois átomos são isótonos. Por que eles são isótonos? Porque eles têm a mesma quantidade de nêutrons. Então nós vimos os isótopos, que são átomos de um mesmo elemento com a quantidade de prótons igual. Nós vimos os isóbaros, que são átomos e aí no caso podem ser átomos diferentes, mas que possuem a mesma, átomos de elementos diferentes, mas que possuem a mesma quantidade de massa, o mesmo número de massa. E nós temos os isótonos, que são átomos que possuem a mesma quantidade de nêutrons. Com o cuidado que o nêutron não vem representado, então a gente provavelmente vai ter que calcular para saber se esses átomos são isótonos. E aí nós vamos para a quarta relação. Essa relação, ela é mais específica, é interessante também, porque ela se refere a várias espécies. Como assim espécies? Eu vou comparar átomos e íons. Reparem o seguinte, eu tenho aqui 4 espécies. Eu tenho o enxofre na forma de um ânion bivalente, o cloro na forma de um ânion monovalente, o cálcio na forma de um cátion bivalente e o argônio na estrutura de um átomo neutro. Reparem o seguinte, o número atômico de todos os 4 é diferente. Mas vamos reparar num detalhe. O enxofre, por exemplo, o número atômico dele é 16. E a sua carga é menos 2, ele é um ânion bivalente, significa que ele ganha elétrons. Beleza, quando ele ganha elétrons, eu passo a dizer que ele tem 18 elétrons. A diferença das cargas, né, 2 cargas negativas a mais do que a quantidade de cargas positivas, está representada ali na sua valência. O cloro. Reparem que o cloro tem número atômico 17 e ali uma carga negativa. Então ele tem um elétron a mais, que são 18 elétrons nesse caso. O cálcio, cátion bivalente, número atômico 20, 20 prótons, 20 cargas positivas, tem 2 cargas positivas a mais, então quantos elétrons ele teria? 18. E o argônio, como ele se encontra na estrutura de um átomo neutro, número atômico 18, número atômico 18, número de prótons 18. Prótons e elétrons nesse caso é igual, ele tem 18 elétrons. Então, todos eles possuem 18 elétrons. Daí nós dizermos que esses 4 tipos de espécies, aí nós temos ânions, cátions e também temos um átomo neutro, todos eles são isoeletrônicos. Como assim são isoeletrônicos? Todos eles têm a mesma quantidade de elétrons. Então, toda vez que você tiver átomos, íons, espécies químicas que tenham a mesma quantidade de elétrons, nós dizemos que eles são isoeletrônicos. Beleza? Bem, agora a gente vai fazer alguns exercícios relacionando essas questões de ser isótopo, isóbaro, isótono, isoeletrônico e entender um pouquinho disso. Primeiro exercício bem simples. O lixo atômico de uma fábrica de material nuclear contém os elementos radioativos urânio e tório. Considere a seguir as representações desses elementos. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4 representações, seus números atômicos e números de massas representados. E ele quer saber quais seriam que constituem um par de isóbaros. O que são isóbaros? Isóbaros são átomos que têm a mesma massa, o mesmo número de massa. Beleza, a gente vai reparar o seguinte, a gente vai reparar que a espécie de número 2 e a espécie de número 4 têm a mesma massa, o valor de 234. Então, constitui um par de isóbaros, o 2 e o 4, que estariam representados aqui na letra D. Beleza? Tranquilo? Então a gente continua aqui. E agora a gente tem mais um exercício relacionando agora os íons e essa relação de ser isótopos, isóbaros. Vamos tentar entender isso aqui. Com relação às espécies químicas abaixo, aí eu tenho 2 espécies químicas. Um cátion, no caso bivalente, e um ânion, no caso monovalente. São feitas as afirmações. E ele quer saber o que está certo e o que está errado. Vamos lá. Primeira afirmação. X e Y são isótopos. Gente, o que é ser isótopo? Isótopo é ter o mesmo número de prótons, ter o mesmo número atômico. Número atômico do X, 20.
Número atômico do Y, 17. Então, a primeira já não é verdadeira, não é uma resposta correta. Segunda, X e Y são isoeletrônicos. Bem, para isso eu tenho que saber a quantidade de elétrons que eles têm. Vamos lá. Eu tenho no X número atômico 20. Ele é um cátion bivalente. Então, se ele é um cátion bivalente, está sobrando próton. Quantos prótons? 2. Logo, quantos elétrons ele tem? 18 elétrons. Beleza, então já sei que ele tem 18 elétrons. Vou para o outro. No caso, o Y, ele apresenta ali, ele aparece como um ânion monovalente. Ânion monovalente significa que ele tem um elétron a mais, está sobrando uma carga negativa. Então, se ele tem número atômico 17, está sobrando uma carga negativa, 18 elétrons. 18 elétrons, 18 elétrons. X e Y são isoeletrônicos, então número 2 está correta. Ele diz, na terceira, X tem 20 prótons e 20 nêutrons. Gente, vamos lá. Ele tem quantos prótons? Número atômico é 20, beleza, 20 prótons, até aí tá certo. Diz que ele tem 20 nêutrons, como é que eu faço para descobrir o número de nêutrons? Número de massa menos número atômico, no caso 40 menos 20 vai dar 20, então essa também está correta. X tem 20 prótons e 20 nêutrons. Vamos para o número 4. Y tem 18 elétrons e 18 nêutrons. Bem, que ele tem 18 elétrons a gente já viu. Ele é um ânion monovalente, então ele tem um elétron a mais que o número de prótons. Para eu saber o número de nêutrons, eu tenho que fazer 35 menos 17. Número de massa menos número atômico também dá 18. Y tem 18 elétrons e 18 nêutrons, está correto. Bem, então a gente vendo aí quais estão as certas, a gente vê aqui que estaria 2, 3 e 4. Resposta certa estaria aqui, ó, 2, 3 e 4, letra D. Beleza? Sem problema? Tranquilo então. Bem, então vamos continuar aqui. Agora na terceira questão que a gente tem, diz o seguinte. A tabela seguinte fornece o número de prótons e o número de nêutrons existentes no núcleo de vários átomos. Considerando os dados desta tabela, o átomo isótopo de A e o átomo que tem o mesmo número de massa do átomo A são respectivamente. Então olha só, eu tenho aqui átomo A, B, C e D. Ele primeiro quer qual é o átomo isótopo de A. Para ser isótopo de A tem que ter o que igual a A? O número de prótons. Então, se A tem número de prótons igual a 34, o átomo que vai ser isótopo a ele é o átomo D. Então, eu já sei que o átomo D é isótopo. Ele quer qual é o átomo que tem o mesmo número de massa. Mesmo número de massa, gente, é ser isóbaro, não é isso? Para ser o mesmo número de massa, eu vou ter que calcular. Por que eu vou ter que calcular? Porque eu tenho prótons e nêutrons. Eu sei que a massa é o somatório do número de prótons, que seria também o número atômico, a mesma coisa, mais o número de nêutrons. Então vamos ver. A tem 34 prótons e 45 nêutrons. Logo, esse átomo tem como massa 79. O átomo B tem 35 prótons e 44 nêutrons. Somando aqui, 79. Gente, acabei de encontrar a resposta. Por que eu acabei de encontrar a resposta? Ele quer átomo que tem o mesmo número de massa, 79, 79, B. Então, o átomo que é isótopo de D, de A, é o D. E o átomo que tem o mesmo número de massa de A é o B. Então, a resposta D e B na letra A. Beleza? Então, gente, a gente encerra aqui mais uma aulinha. A gente se encontra na próxima aula, continuando falando ainda sobre atomística. Um abraço, até a próxima.